bem? Ontem eu fiz uma publicação sobre sangramento gengival e hoje eu queria comentar sobre isso. Mas antes eu queria falar sobre o intuito desse vídeo, que na verdade não é gerar um debate entre profissionais. O meu intuito inicialmente é trazer informação, é explicar determinados assuntos que o público tem dúvidas, né? Então, assim, durante a minha formação, a gente vem atendendo pessoas, vem ouvindo colegas, amigos, familiares, questionando sobre inúmeras coisas que na nossa cabeça é muito simples, porque a gente está lá no dia a dia vivendo aquilo, certo? Tem milhares de pessoas para explicarem aquilo pra gente na faculdade, só que para elas não. Elas são leigas nesses assuntos. Então, o assunto que eu quero tratar aqui é sobre sangramento gengival. Ontem eu fiz uma caixa de pergunta aqui e a minha primeira pergunta era: a sua gengiva sangra? A maioria votou que não, ainda bem. Mas uma parte votou que sim, disse que sim. Então vamos lá, comentar sobre isso. O sangramento gengival, ele não é normal, tá? Mas ele é comum. É muito comum a gente encontrar uma pessoa que tenha sangramento gengival. Por que está sangrando? Por que sangra? Pode sangrar durante a escovação, pode sangrar durante o uso do fio dental e raramente sangra naturalmente. É bem difícil. A gente precisa ter um padrão de escovação adequado, uma frequência de escovação. Mas essa frequência ela precisa ser seguida por uma escovação adequada. Porque não adianta você fazer uma escovação 5 vezes por dia, 3, 2, uma vez ao dia, e essa escovação ser inadequada, certo? Então, assim, isso eu acho que a gente pode conversar depois, mas agora eu quero focar nos motivos do sangramento. Os motivos do sangramento são um padrão de higienização baixo, ou seja, uma frequência de escovação baixa junto com uma escovação ineficiente, certo? Você pode escovar o seu dente 5 vezes ao dia, mas pode ser que você esteja tendo uma escovação ineficiente. O que seria uma escovação ineficiente? Você não está atingindo áreas que deveria atingir, ou então falta do fio dental. Você pode estar traumatizando os seus tecidos, ou seja, batendo com a escova na gengiva durante a escovação, o que causa uma inflamação e pode fazer o sangramento durante a escovação. Então, basicamente são esses os fatores mais comuns que levam ao sangramento gengival. O sangramento gengival ele acontece devido a uma inflamação da margem da gengiva. Essa margem ela fica mais inflamada, ela fica mais edemaciada, mais sensível, e na escovação, no atrito, a gente faz com que aquela gengiva sangre. E com o uso do fio dental também. Pela aquela gengiva estar inchada, está mais frágil, na hora que a gente passa o fio dental e passa a escova, aquela gengiva sangra. Mas por quê? Porque aqui na superfície dental é onde fica acumulado bactéria, certo? E é por isso que a gente escova o dente. Porque aqui na superfície ela se adere a bactéria, se adere restos alimentares e se adere basicamente os nutrientes que alimentam a bactéria da doença cárie. Então é por isso que a nossa gengiva sangra, normalmente. Tem outros fatores que fazem com que a nossa gengiva sangre, mas os principais são esses. E a outra pergunta que eu fiz também foi sobre se quando sangra, o que vocês fazem? Se param de escovar, parar de passar o fio dental ou continuam? A maioria para. E é por isso que a gente entra num ciclo vicioso. Ou seja, tem um acúmulo de bactéria, de biofilme, e aí faz com que essa gengiva inflame e fique mais sensível. E aí durante a escovação, quando a gente começa a escovar, essa gengiva sangra. E aí a gente para de escovar. E aí aquele biofilme que estava lá aumentou, ele está mais espesso, acumulou muito mais bactéria e aquela gengiva está muito mais edemaciada, ela está muito mais inflamada. E aí a gente vai escovar outra vez. E aí quando a gente vai escovar, aquela gengiva continua sangrando e aí está sangrando mais ainda. Aí o que a gente faz? A gente para de escovar. Então isso entra num ciclo que a gente precisa quebrar esse ciclo. E como é que a gente quebra esse ciclo? Fazendo o uso do fio dental e o uso da escovação. Entendeu? Então assim, quando a sua gengiva estiver sangrando durante a escovação, o ideal é que você escove, continue escovando, continue fazendo a sua higienização normal, né? Você não deve parar a escovação por causa do sangramento, a não ser que seja um sangramento
muito grande, muito amplo, entende? Então, quando a sua gengiva estiver sangrando durante a escovação, o ideal é que você continue a sua higiene normalmente, né? Usando fio dental, fazendo a escovação, porque aquela gengiva ela está inflamada e para ela desinflamar, ela precisa ter uma área limpa. Você precisa limpar aquela área. Então é por isso a escovação, por isso o uso do fio dental. Aí uma das outras perguntas que eu tinha colocado lá, que eu acabei de me lembrar, era sobre se começar a sangrar durante a escovação, o que você faz? Se você para, se você continua ou se você troca a sua escova para uma escova mais macia. E aí, pouquíssimas pessoas responderam que troca para uma escova mais macia, mas mesmo assim responderam, então eu me sinto na obrigação de vir comentar. Escova é macia. Se é uma escova que ela é dura, ela pode estar machucando sua gengiva. Pode ser que você tenha um padrão de higienização ótimo, pode ser que a sua higienização esteja sendo muito eficaz. Porém, a sua escova é uma escova muito dura que está agredindo muito seus tecidos, que está gerando essa inflamação. Então, a sua inflamação já não vai ser mais fruto daquele acúmulo de bactéria. Já vai ser uma inflamação que normalmente a gente chama de traumática. Porque a sua escova é uma escova muito dura que está agredindo os seus tecidos. E isso não é legal. O ideal é que você use uma escova macia, porque a escovação é técnica. Não é força, não é rapidez, não é abrasividade do creme dental, né? Isso é até tema para a gente poder conversar também, porque eu gosto muito de falar. Então, assim, tudo vira tema. O ideal é que você utilize uma escova macia e faça uma escovação eficaz, porque basicamente a escovação ela é técnica, né? Uma boa escovação não é sinônimo de uma escova dura, não é sinônimo de força, não é sinônimo de velocidade e não é sinônimo de abrasividade da pasta de dente também. E eu acho que isso pode virar um tema para um outro vídeo. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês. Eu espero que a linguagem que eu utilizei consiga sanar a dúvida de vocês. E se alguém tiver alguma coisa, alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, alguma sugestão para fazer, pode me mandar, porque eu vou adorar. Eu adoro falar e eu vou adorar gravar vídeo para isso aqui, que para mim é uma novidade que eu já estou gostando pra caramba.